Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas corriam com grande alegria, para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, a igreja é o corpo místico do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. E ela tem como missão testemunhar, anunciar a boa nova de Jesus ressuscitado. Nós verdadeiramente fazemos a experiência de fé em Cristo vivo, em Cristo ressuscitado, na medida em que na comunhão com o corpo místico de Cristo, em comunhão com a igreja, nós testemunhamos, nós anunciamos que Ele está vivo, que Ele ressuscitou para a glória de Deus, para a salvação da humanidade. A liturgia da palavra, nesta Santa Missa da segunda-feira da oitava da Páscoa, ela quer ser para nós uma motivação para que assumamos nossa missão de discípulos e discípulas do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Nós fomos escolhidos por nosso Senhor para espalhar pelo mundo afora a boa nova, a boa notícia que Ele ressuscitou, que Ele manifestou plenamente o amor de Deus por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição. Ele é o vencedor e Ele é o vivente. É interessante percebermos na primeira leitura desta Santa Missa, neste trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo São Pedro, que anuncia o que nós conhecemos na igreja, anuncia o querigma, é o anúncio apostólico, é o anúncio querigmático, um anúncio todo centrado no mistério pascal de Cristo. É interessante percebermos isso, este anúncio querigmático, este testemunho dos apóstolos em relação a Cristo vivo, a Cristo ressuscitado, tocava e transformava o coração das pessoas, colocava as pessoas que escutavam esse anúncio numa experiência de fé, de comunhão, de amor e salvação com Cristo vivo, com Cristo ressuscitado.
O anúncio querigmático não é uma fórmula mágica, mas também não é uma simples informação de um fato, de um acontecimento ocorrido lá atrás. Não. O anúncio querigmático que nós vemos aqui na pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes é um anúncio que comunica a vida de Deus. É um anúncio que comunica essa experiência de fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Não é uma fórmula mágica, mas também não é uma informação qualquer, não é uma notícia qualquer. É uma notícia que comunica a vida de Deus. E claro, quem comunica a vida de Deus, quem comunica este querigma centrado na manifestação plena do amor de Deus, na Páscoa de Jesus vivo ressuscitado, também é edificado pela graça do Senhor ressuscitado. Não somente aqueles que ouvem são atingidos pela graça, fazem a experiência da fé do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, mas também quem comunica. E por isso, irmãos e irmãs, se verdadeiramente nós, como corpo místico de Cristo, como comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus, se verdadeiramente nós queremos experimentar o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, também nós devemos comunicar a boa nova de Cristo ressuscitado, o amor de Deus, plenamente manifestado, plenamente revelado no Cristo ressuscitado. É interessante vermos no Evangelho de hoje que Jesus aparece para as mulheres, dizendo para elas: alegrai-vos. Elas se aproximam de Jesus, prostram-se diante de Jesus, justamente porque a fé dessas mulheres deu a elas a graça de reconhecer nele a manifestação de Deus. O Senhor ressuscitou. E depois Jesus dá a elas, a essas mulheres, uma missão, dizendo: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Eles estavam em Jerusalém, eles estavam na Judeia, onde Jesus foi morto e ressuscitou no terceiro dia. Mas é interessante, por quê? Que as mulheres deveriam dizer aos seus discípulos que se dirigissem para a Galileia. Por que a Galileia? Qual o motivo? Exatamente porque há uma relação íntima entre Jesus ressuscitado e o mestre de Nazaré. Nazaré fica na Galileia. Tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele ensinou, os milagres que ele realizou na região da Galileia, o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, Caná da Galileia, Nazaré que fica na Galileia e tantas outras localidades, tudo o que ele disse, tudo o que ele ensinou, os milagres, as suas ações em relação aos pobres, em relação aos pecadores, tudo isso agora se confirma pelo poder da sua ressurreição. O mesmo Jesus da Galileia é o mesmo Jesus que morreu em Jerusalém, que foi crucificado, que ao terceiro dia ressuscitou. Os discípulos foram escolhidos para testemunhar o Senhor ressuscitado, para anunciar pelo mundo afora o querigma da salvação em Cristo. E por isso, eles precisavam retomar os ensinamentos que Jesus fez na Galileia. Eles precisavam recordar as maravilhas que Jesus realizou na Galileia,
para comunicar a boa nova da salvação, para comunicar a boa nova de Jesus Cristo, nosso Salvador, para comunicar os ensinamentos de Jesus de Nazaré, do Mestre da Galileia, para que eles pudessem, pelo poder do Espírito Santo, realizar os prodígios realizados por Jesus e assim comunicar a vida de Deus. Irmãos e irmãs, hoje somos nós, hoje é você, hoje sou eu, hoje é a igreja do Senhor espalhada pelo mundo inteiro, igreja escolhida, igreja chamada, igreja vocacionada, igreja enviada em missão para anunciar o Cristo vivo e o Cristo ressuscitado. Que a graça desta celebração eucarística, na oitava de Páscoa, nos dê a coragem dos discípulos e discípulas de Jesus, desses homens e mulheres que saíram pelo mundo afora anunciando o querigma, o amor de Deus revelado na Páscoa de Jesus. Não são muitas as pessoas que ainda conhecem nosso Senhor. Há muita gente esperando por discípulos e discípulas, cristãos e cristãs que com coragem anunciem o Senhor ressuscitado. Tem muita gente que precisa de salvação. O nosso mundo precisa de salvação. Por isso, irmãos e irmãs, coragem. Alegrai-vos. Não tenhais medo. Vamos em frente, num compromisso mais bonito, num compromisso de maior fidelidade com Jesus Cristo, aquele que vive para todo sempre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.